Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui mais uma vez com o programa Jesus é Verdade que Liberta, através do rádio, da TV, que Deus venha abençoar grandemente a sua vida, né, em todos nós, pois precisamos da bênção do Senhor, mas precisamos buscar essa bênção, né? Sabemos que se não recebemos, a culpa está em nós. Então precisamos saber como somos aprovados, né, pelo Senhor, de maneira que seja abençoado, né? E a bênção maior é a salvação, né? Você garantir, né, o teu nome escrito no livro da vida e manter isso aí. A gente tem um exemplo do Senhor Jesus dizendo isso, né? Quando os discípulos que ele enviou para expulsar demônio, curar enfermo e pregar o evangelho, o reino do céu, voltando eles alegres e falando que em teu nome até os demônios se sujeitam a nós, Jesus disse isso para eles, que para eles não se alegrarem por isso, mas se alegrarem pelo nome deles está escrito no céu. Então, assim, é importante, né, você fazer a obra de Deus, mas fazer de maneira aprovada por Deus, primeiramente para você, né? Então a gente prega aqui o evangelho, mas qual a importância para mim? É eu salvar eu mesmo, né? É eu buscar essa salvação no Senhor, né? Porque eu posso pregar para os outros e ficar reprovado, né? Porque o que salva não é eu e nem o homem da terra, é a palavra de Deus. É todo aquele que acredita na palavra, aquele que se limpa do pecado pela palavra, é a palavra que santifica nós, né? Que lava nós do pecado. Ou seja, quando você aprende do Senhor, então você segue essa palavra e assim você está se santificando, você está salvo, você está com o nome escrito no livro da vida. Então Jesus, ele mesmo disse em João capítulo 6, versículo 44, ele disse, está escrito nos profetas e todos são ensinados por Deus. E todo aquele que aprendeu, ouviu e aprendeu, vem a mim. Ou seja, não é todos que ouvem e aprendem, não. Então, o dever é esse. Às vezes eu ouço de mim mesmo e eu não aprendo. Mas é um dever meu aprender. Então, veja que a culpa não é do Senhor, a culpa é nossa, né? Se não aprender. Então, aprender no sentido de obedecer. Então, se você obedecer a palavra de Deus, pode vir da boca de quem vier. Deus, ele não usa, ele usa quem ele quer, né? E às vezes essa pessoa que pregou para você não se salva. Então foi o caso que Jesus falou ali, daqueles discípulos 70, quem sabe se do meio desses 70 teve alguns que não se salvou, né? Um como Judas Iscariote, né? Estava no meio, então é assim, pregou para os outros, mas não pregou para ele. Então não garantiu o seu nome escrito no livro da vida. Foi isso que Jesus alertou eles naquele dia. Fique alegre em fazer a obra de Deus, mas garanta o seu nome. Ou seja, acredite no que está pregando. Faça, acredite no sentido, obedeça, né? O que você está pregando aos outros, viva isso. Então é importante isso aí, para que a gente venha entender que não é todo o que prega que se salva, né? Muitos me dirão naquele dia, em teu nome profetizamos, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome fizemos milagres e maravilhas. E eu vou dizer abertamente, afastai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Então veja que é muito sério isso aqui, a gente tem que
ter muito cuidado, né? Muita diligência, muito zelo, muito empenho, para que fique aprovado diante do Senhor. Então, Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9. Aqui a tristeza de Paulo por causa da incredulidade dos israelitas. De Israel, no geral. A tristeza, aqui é o epígrafe, né? Então, o que vai é o assunto que vai ser falado aqui, né? A tristeza de Paulo, né? Aqui o que escreveu a Bíblia, que traduziu aqui, ele fez aqui esse epígrafe, né? Dizendo isso. Então, Romanos capítulo 9, versículo 1, diz assim: em Cristo digo a verdade, não minto. Dou-me testemunho da minha consciência no Espírito Santo. Ou seja, Paulo está garantindo aqui, dizendo que em Cristo, né, ele está falando a verdade, ou seja, eu estou diante de Cristo e eu estou dizendo a verdade, eu não estou mentindo. Aí eu dou testemunho, né, com consciência. No Espírito Santo, não é uma consciência nem humana, mas uma consciência no Espírito Santo. Ou seja, garantindo que ele vai falar, esse assunto a seguir, é verdadeiro, é isso mesmo. Ele não está fingindo. Ele não está fazendo um teatro, apresentando alguma coisa que não seja uma hipocrisia. Não, ele está garantindo aqui o que ele vai falar aqui é verdadeiro. É o que ele sente, né? Então ele prossegue aqui no versículo 2. Tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração. Eu tenho muita tristeza e dói o meu coração. Contínua dor no meu coração. Versículo 3. Porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne. Ou seja, ele está dizendo que tem essa tristeza, né? Contínua dor no coração, porque ele mesmo podia desejar ser separado de Cristo, ou seja, não ter salvação, não ter regra, não obedecer a Jesus, não obedecer o Evangelho. E se perder mesmo, por amor dos parentes dele, ficar junto com eles. Fazer o que eles fazem. Andar conforme eles andavam. Aí ele está falando dos israelitas aqui, no sentido geral, e dos parentes dele mesmo mais próximos, né? Segundo a carne, ele está falando. Não é parente ou filho segundo o espírito, não. Ele está falando no sentido carnal, no sentido humano, natural, físico. Então ele declara aqui que ele podia ser separado de Cristo, ele podia desejar isso, ele podia escolher ser separado de Cristo, escolher não ter salvação, para se manter no meio dos pecadores fazendo o que eles faziam. E isso no meio dos israelitas, ele está falando. E às vezes nós falamos que somos crentes, nós falamos que somos evangélicos, nós falamos que somos filhos de Deus, mas não tem nada a ver com Deus. Não obedece o Senhor. É separado. Separada no sentido não tem herança, não tem salvação, não tem parte com o Senhor. Você não obedece à palavra de Deus. É isso que ele está dizendo, que essas pessoas eram assim, dizendo que era povo de Deus, israelita, judeu, fariseu, que Paulo era um fariseu, né? Mas não obedeciam. Então ele ficou com Cristo separado deles.
porque se fosse se ajuntar a eles, ele se separava de Cristo. Se fosse fazer o que eles faziam, ele não obedecia o Evangelho. É isso aí. Então, quem obedece o Evangelho, irmão, ele é separado. Ele é santo, né? Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, ninguém se salva. Ninguém verá o Senhor no sentido de todos os dias também. Porque para você viver o Evangelho, você ser santo, escrever o nome no livro da vida, permitir o Senhor escrever o seu nome no livro da vida e manter esse nome escrito lá, você precisa viver uma vida santa, separação do Evangelho pela palavra. Separação do pecado. Que Evangelho? Separação do pecado pelo Evangelho, pela palavra. Então não é uma questão, deixei um vício, porque estava doendo o estômago, não. É pelo Evangelho, é para salvar a tua alma. Então tem que ser uma obediência total, ali vai ter uma convivência com o Senhor, ele vai cobrar de você. Não para te humilhar, pelo contrário, para te defender. E você tem uma concupiscência que eu não tenho, aí eu tenho outro tipo de concupiscência, de desejo, de pecado, que precisa ser controlado pelo Evangelho, pela palavra de Deus. O Evangelho nos dá suporte, o poder de Deus, o Espírito de Deus, com o seu poder, com os seus dons, né? Ele nos dá suporte, poder, força, inteligência e sabedoria, coragem, atitude, fé e esperança, para nós nos afastar dessa concupiscência, desse desejo carnal. Não é que seja no sentido você achar esse poder em ti. Não tem isso, não. Às vezes você não faz uma coisa, mas faz outra. Mas quando você obedece ao Evangelho, existe uma vida de arrependimento. É uma vida de arrependimento. É convencido. É que o Espírito Santo ficou aqui. Jesus disse, eu vou e envio outro Consolador, Espírito da Verdade, que vai convencer vocês. E vai ficar para sempre, até ele vir. Convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então vai convencer, esse Espírito, ele vai te convencer que o melhor é obedecer do que você padecer eternamente, ser condenado no juízo. Porque existe uma justiça que não vai perdoar. Então, ter esse convencimento do Espírito que faz você se arrepender. Então, é uma vida assim, contínua, até a morte. Aquele que vencer até o fim, eu concederei que se sente no meu trono. Jesus falou. Como eu venci e me sentei no trono do meu Pai. Então veja aqui, nesse versículo 3, separado de Cristo, é exatamente não ter parte com Ele. Não ter salvação. Não existe vida em você. Existe apenas uma condenação, no final de tudo. Então aqui, porque eu mesmo poderia desejar. Desejar. Claro, você tem o livre-arbítrio para desejar. Se separar ou se ajuntar com Cristo. Obedecer o Evangelho ou não obedecer o Evangelho. É uma decisão sua, não é do vizinho, nem do papai, da mamãe, nem do filho, nem de ninguém, não. Governador, não, é sua. É minha, esse desejo é teu, é tu que faz, o teu livre-arbítrio para isso. Permitir o Espírito te convencer que você precisa se ajuntar a Cristo, né? Se aproximar de Cristo, ouvir as suas palavras.
desejar ser separado de Cristo por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne. Versículo 4, estamos aqui em Romanos 9, versículo 4. Eu repito aqui, irmão, porque às vezes a pessoa ligou a TV agora, ligou o rádio agora. Então a gente tem que repetir aonde é que a gente está. Romanos capítulo 9, tem que falar para que as pessoas possam ver aí na sua Bíblia, né? Acompanhar, né? Porque sempre eu digo que se a pessoa ficar olhando os outros comer, ele vai morrer de fome, se ele não comer também. Então você pode olhar para o banquete melhor do mundo. Comida, você cheirar essa comida, achar cheirosa. Você até desejar comer. E você até colocar na boca. Mas se você não engolir, você morre de fome. Então assim é o Evangelho, você precisa acompanhar também. Não é só ver os outros falar, mas é você mesmo olhar, que é o pão da vida, você desejar engolir isso aqui. Engolir o que é? Gravar em ti, na tua mente, para você obedecer. É isso aí, você se interessar por isso. Então aqui, versículo 4, Romanos capítulo 9, versículo 4, que são israelitas, esses irmãos que ele está falando aqui, segundo a carne, são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e os concertos, e a lei, e o culto, e as promessas. Daqui tudo estava nos israelitas, nos judeus. Essas promessas tudinho aqui. Disponível, uma mesa, igual eu acabei de falar aqui. Uma mesa completa. Para você sobreviver, comer e sobreviver. Não morrer de fome. Né? Não desfalecer, não perder a visão, a audição, o entendimento. Porque você sabe, se você não comer, você vai desfalecendo, daqui a pouco não enxerga nada, não compreende nada, não escuta nada até morrer de fome. Da mesma forma é aqui. Então você vê que está aqui o banquete todinho, né? Quando ele diz que daqui dos parentes dele, que ele poderia ser separado, mas aí ele diz nesse 4, que são israelitas, são judeus. Então israelitas são crentes, era para ser, conhecia o Evangelho. Conhecia as leis de Moisés e os profetas. Que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e os concertos, e a lei, e o culto, e as promessas. Está tudo aqui. Então eles sabiam disso aqui tudinho. A mesma coisa que tem gente aí me assistindo, me ouvindo, que pode até saber, sabe que Deus, Jesus existe, sabe que tem a Bíblia e sabe que é para obedecer. Você sabe que só se salva se obedecer, mas não obedece. Então é preciso um interesse, uma decisão de você decidir ser diferenciado mesmo, né? Você andar com Jesus. Versículo 5. Dos quais são os pais, que é diante, lá de Abraão, e dos quais é o Cristo. Cristo veio do judeu, né? Segundo a carne. Com o Cristo, o homem ali, o Jesus, o homem, veio do judeu, né? Dos quais são os pais, dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. É isso aí, esse Deus aí, que nós precisamos buscar, e Paulo está lamentando dele ser separado de Cristo, né? Ele podia desejar, mas ele tinha essa contínua dor de ficar separado dos irmãos dele.
no sentido de conterrâneo, né? E no sentido parente mesmo, né? Eles separados no sentido de concordar, discordar deles, dos pecados deles, dos erros, e eles não querer se sujeitarem a Cristo. E Paulo escolheu ficar com Cristo. Então veja aqui no capítulo 10, depois nós vamos voltar para lá, para o 9, outra vez, mas aqui Romanos capítulo 10, versículo 1 e 2, e até o 3 nós vamos ler. Olha o que diz aqui Paulo. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Então eu posso até trazer isso para nós aqui agora. É a mesma coisa de nós. Nós não estamos aqui para falar. Só falar. Não tem um desejo no nosso coração de estar aqui todos os dias, num rádio desse, na TV. Falando, o desejo é salvação de alma. Fazendo a minha parte, que isso não me engrandece em coisa nenhuma, apenas é o meu dever. É um dever, ide por todo mundo, uma palavra imperativa do Senhor, dizendo para mim, tu acredita em mim, tu quer se salvar, tu quer ser um filho do reino, tu quer ser um herdeiro do reino do céu, pois prega para os outros também. Sai dizendo aí que eu sou Deus, o único Salvador, o único e suficiente, não precisa ter mais alguém para ajudar, não. Suficiente Salvador, é o Senhor Jesus. Então eu estou aqui da mesma forma. Eu estou aqui, o desejo do meu coração para a salvação sua. Minha, claro que eu acabei, no início eu falei isso aí, mas eu preciso acreditar na palavra que eu estou pregando para me salvar também. Da mesma forma, você acreditar na palavra de Deus e assim ser salvo. Mas o desejo é isso. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação, ele diz. Versículo 2 do capítulo 10. Porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Ou seja, ele zela de um Deus, aí ele diz que serve um Deus, mas ele não tem entendimento do verdadeiro Deus. Como é que se serve a Deus? Então é preciso, irmão, às vezes você não sabe de uma coisa e você teima em dizendo que sabe fazer, ainda mais quando se coloca em risco a vida eterna. A gente não pode servir a Deus de qualquer jeito. Quando você vê João Batista pregando no deserto, ele diz ali está escrito em Mateus capítulo 3, versículo 8, ele diz, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Para nós produzir frutos dignos de arrependimento. Ou seja, essa produção só vem pela palavra. Quando eu acredito, aprendo na palavra, eu vou cedendo, eu vou obedecendo, vou mudando por causa da palavra, que a palavra está me ensinando, eu estou aprendendo isso. Então, estou produzindo frutos dignos de arrependimento. Aí ele diz no versículo 9, não presumai de vós mesmos, temos por pai Abraão. Porque Deus pode fazer dessas pedras filhos a Abraão. Ou seja, ele estava ali com certeza no deserto, cheio de pedra, ele falou isso aí. Então veja, não vai pensar de ti mesmo que está fazendo, tu tem Cristo por pai, Jeová por pai, tu é do reino, tu é filho do reino, uma coisa, uma ideia tua. Não, vai para a Bíblia e olha se é. Faz um exame, será que eu estou seguindo, fazendo o que Cristo mandou? Não, então não é. Eu estou esforçando, eu estou trabalhando em cima disso, então é.
Então aqui, porque lhe dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Versículo 3, Romanos 10, versículo 3. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Então veja, não conhece, não se sujeita para conhecer. É exatamente isso aqui que nós estamos dizendo aqui, que a pessoa diz que é de tal maneira que ele nunca vai ser. Aquele que diz que sabe, ainda não aprendeu como saber, disse o apóstolo Paulo. Então é exatamente isso aqui. Sabe aquela pessoa que não sabe fazer o serviço direito e você vai ensinar e diz que já sabe mais do que tu? E aí ele cai na cabeça dele o serviço que ele fez, que é mal feito. Porque ele não sabe fazer e não quer aprender. Então é isso que, e principalmente nos dias de hoje, está acontecendo muito isso. No sentido salvação, no sentido evangélico, ou evangelho, no sentido de servir ao Senhor. Todo mundo quer ser pastor, todo mundo sabe como é que é, todo mundo... Não é isso aí, não é uma coisa natural assim. Não é uma coisa que você aprende na escola ou já nasceu sabendo. Você tem que buscar. Tem que buscar. Pedir e dar-se usar, mas tem que buscar para poder achar. E bater para abrir. É assim. Não é somente você dizer que é e é. Porque é um enigma, é um mistério. É um poder de Deus, é um poder espiritual da parte do Senhor. É um dom do Espírito. Poder e força do Senhor. Visão, audição e entendimento. Da parte de Deus, do reino que você não vê. Não estamos falando de terra. Terra você sabe, aprende na escola aí. Aprende com qualquer um, dirigir carro, faz tudo, até fazer o carro e tudo. Não, tudo que está feito aí foi o homem que fez, o homem inventa aí, né? O homem pega das matérias que já existiam, que Deus fez, criou todas as coisas, aí ele faz isso aqui. Porque foi a criação é de Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, nada do que foi feito se fez sem Ele. João capítulo 1, versículo 3. Então o cara pega aí uns material, misturam com outro, faz outra coisa, né? Mas já existia aquilo lá. Então entenda aqui, voltando aqui em Romanos 9, né, que Paulo ele disse que tinha essa dor no coração porque ele ia ensinar, os caras não queriam aprender. Aí ele se separava deles, faz o quê? Que o caminho dele era outro. Seguindo a Cristo, não vai seguir ao mundo. E assim ele ficava separado dos irmãos e parentes, né? Dele. E aí ficava essa dor no coração dele, né? Aí ele diz aí que os israelitas, né? Que tinha a promessa de filhos, promessa de tudo. Tinha tudo aqui na mão, mas não queria, né? Aí ele fala ali no 10 que é exatamente não conhecendo a lei, a justiça de Deus e não querendo conhecer, estabelecer a sua própria justiça. Aí aqui o capítulo 9, aqui, versículo 6, olha o que diz. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas. Não é porque não teve ensinamento. Não é porque os profetas não ensinaram direito. Não é porque não tinha exemplo de Deus, a lei, para eles obedecer e se salvarem pela lei. A lei estava lá para salvar as pessoas. O próprio Moisés disse, esse que fizer essas coisas se salvará por elas.
Então veja que não é porque faltou ensinamento, é porque faltou aprendizado. É isso aí. Não quiser aprender. Não é porque Deus se omitiu de ensinar. Não foi isso, não. Foi exatamente não querer aprender. É complicado, irmão. Né? Quando você vai ver aqui, eu vou ler aqui Isaías. Sim. Aqui, Isaías, capítulo 1, versículo 3. Logo no iniciozinho, né? O versículo 3 aqui do capítulo 1. Já pensou? O boi conhece o seu possuidor e o jumento a manjedoura do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Então veja aqui que é exatamente o que nós estamos falando aqui. Deus está dizendo, para o jumento, o boi, ele aprende, o seu dono ensina que ele é dono dele, ele sabe. O jumento sabe ali o lugar que o dono dele bota ele lá, a manjedoura, o negócio do coxo lá, né? Sabe tudinho, vai para lá e obedece. Mas o meu povo não tem entendimento, ele não tem conhecimento, que não quer. E estamos falando de israelita. Nós estamos falando do povo de Israel, o povo de Abraão. O povo que se dizia ser crente, o povo que conhecia Deus, o povo que tinha exemplo, tinha testemunho. Por que eu estou dizendo isso aqui? É para mim mesmo e você ver, enxergar, compreender que é uma busca diária. Porque você pode desfalecer. Você hoje acredita em Deus. Porque viu um milagre, viu uma coisa, uma evidência do poder de Deus. Aí amanhã você diz, que Deus? Você quer um Deus natural, um Deus que todo dia esteja te carregando no colo, te provando, tendo que provar que Ele é Deus, como o pessoal na época de Jesus pregando. Faz um sinal para que nós acredite. Aí Jesus diz, uma geração perversa, corrupta como essa me pede sinal? Aí falou do Jonas. Não se dá outro sinal, senão do profeta Jonas passou 3 dias no ventre do peixe. Assim será também o Filho do Homem no seio da terra. E aí Jesus deu um exemplo dos ninivitas, uma cidade de 123 mil habitantes. Né? Ele disse que eles acreditaram, se converteram com a pregação de Jonas. Mas ele disse, olha aqui quem é maior do que Jonas. Vocês não acreditam? Então, entenda que a coisa, eu preciso crer hoje, né? Então, voltando aqui, vamos aqui, Romanos capítulo 9, versículo 6, vou repetir, entrar no 7. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos que são de Israel são israelitas. Nem todos que dizem ser crente é crente. Nem todos que dizem ser evangélico é evangélico, né? Versículo 7. Nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Então veja aqui que nem todos que dizem ser de Abraão é de Abraão. Eu acabei de falar aí quando João Batista pregava e disse isso. Não presumais de vós mesmos. Temos por pai Abraão.
Então não posso tirar essa ideia da minha cabeça. Eu mesmo achar, não, talvez seja. Eu penso que é. E se não for? E que não é mesmo? Ou seja, será que você está certo? Tem que se examinar. Você mesmo, não é mandar o médico examinar, ou o advogado, ou o juiz, ou o vizinho, a tua mãe, teu pai, teu filho, examinar você nesse sentido espiritual. Não, é você que tem que se examinar, olhar para a palavra de Deus e ver se você está andando conforme a palavra. É porque aqui é uma questão de fé, de arrependimento. Você tem uma vida de arrependimento, é uma vida inteira de arrependimento. Errou, se arrependeu. E arrependimento não é ter medo ou de alguma forma um remorso. E aí já planejando fazer de novo. Não é isso aí não. Arrependimento, aquele que se arrepende deixa, alcança misericórdia. É isso aí. Se arrepende e deixa. É isso aí. Então nós vamos pular aqui um pouco, aqui uns versículos. Nós vamos aqui para o versículo 27. Olha o que diz aqui. Romanos capítulo 9, versículo 27. Também Isaías clamava acerca de Israel. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, os remanescentes, ou o remanescente é que será salvo. Ou seja, aquele que se manter, aquele que acreditar, aquele que seguir uma vida de arrependimento, uma vida de obediência e verdadeiramente deixar o Espírito de Deus ser sobre ele, conduzindo a sua vida, orientando, convencendo a fazer o que é certo. Então isso é um remanescente. É aquele que permanece firme com o Senhor. Então, ainda que os filhos de Israel sejam como a areia do mar, de números, o remanescente é que será salvo. Versículo 28. Porque o Senhor executará a sua palavra sobre a terra, completando-a e abreviando. Então o Senhor executará a palavra. O que eu falei agora há pouco de João Batista? Não presumais de vós mesmo, temos por pai Abraão, porque Deus pode fazer destas pedras filhos a Abraão. O que é isso? Eu estou com a minha oportunidade hoje de ser um desses filhos de Deus, ser um herdeiro do reino do céu, junto com Jesus, que Paulo disse que nós vamos ser herdeiro de Deus e co-herdeiro de Jesus. Aí eu jogo fora essa oportunidade. É como Paulo está dizendo aqui, não é nem a palavra que faltou, não, é eles que não querem mesmo. Diz de Israel, mas não são israelitas, né? No sentido de, diz que é crente, mas não é crente. É isso aí. Acha que são, mas não é achar. Então aqui a palavra de Deus será executada. Ou seja, vai ter um número de salvos. Se você não quer, vem outro, nasce outro aí que vai querer. E vai chegar um número de salvos e você vai perder tua oportunidade porque você não quer hoje. A mesma oportunidade que Paulo teve aqui no meio desses israelitas, eu tenho hoje também. E eu posso ser um Paulo da vida. Não é obrigado você se comparar com Paulo e dizer que fez a obra igual ele fez. Não, estou falando é ser crente, ser salvo. É porque Paulo foi, com certeza, dar garantido o reino do céu para ele, mas esse mesmo céu você pode ir para lá. Ele pode ter galardão mais, mas o céu mesmo. Né? Ele pode ter galardão, mas você vai ser herdeiro também, juntamente com ele. Tá entendendo, irmão? Você tem essa oportunidade. Mas você pode jogar fora. Você pode ficar
achar que isso é conversa fiada e não querer, mas você pode querer. Então, todos os homens de Deus tiveram, todos os homens que vêm à Terra têm essa oportunidade. Mas muitos abraçaram essa oportunidade e outros jogam fora. Aí hoje é a nossa vez. É isso aí. Não tem diferença de ninguém. Nós somos igual, um homem igual aos outros. Aí até o Tiago, ele fala na sua carta universal, né, que ele escreveu, acerca de Elias, que era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Aí quando ele fala ali do grande milagre que Deus fez na vida, ele fez vários milagres ali através de Elias, mas aquele dele orou e passou 3 anos e meio sem chover. E orou outra vez e choveu. Então ele fala desse milagre. Mas era um homem normal. Ele quer dizer que é igual nós. Não é diferente, um homem mais robusto. Não tem nada disso não. É o poder de Deus na vida do homem. Então veja aqui, porque o Senhor executará a sua palavra sobre a terra. Executa a palavra. Completando-a e abreviando-a. É isso aí. Aí não é breve para homem, né? Porque homem passa, vai passando, vai mudando a geração exatamente para isso mesmo. Dessa geração se salva um pouco, da outra geração salva mais um pouco. E que seja um de nós agora nessa. É isso aí, irmão. Que seja você, que seja eu, que queira, que se segure no Senhor, arraigado na palavra do Senhor. Isso aí. Aí ele diz no versículo 29, e como antes disse Isaías, se o Senhor dos exércitos não nos deixara descendência, teríamos sido feitos como Sodoma e seríamos semelhantes a Gomorra. O que é isso aí? Se o Senhor não deixar salvo, se não salvar ninguém, então nós seríamos como Sodoma e Gomorra naquela época, onde desceu o fogo ali, que o próprio Jesus disse que no dia em que Ló saiu de Sodoma, desceu o fogo do céu. Mas aí ele vai dizendo, o Senhor Jesus, nessa pregação, dizendo que no dia do Filho do Homem, no dia que ele vier, se tiver alguém no telhado, não vá descer atrás de pegar alguma panela, algum utensílio, alguma coisa. Se tiver algum no campo, não vá voltar atrás de pegar alguma coisa, porque é para nós lembrar da mulher de Ló. Quando o anjo pegou na mão deles ali, das 2 filhas, eram 2 anjos, mas era 4 pessoas, acredito, cada uma mão do anjo estava na mão de um. E o anjo disse para a mulher, para todos, não olhai para trás, ou seja, não, deixa pegar fogo para lá, escapa pela tua vida, disse o anjo. Ela olhou para trás e virou uma estátua de sal. Então por isso Jesus diz, lembrai da mulher de Ló, que ficou para trás. Ela não se salvou. Então desceu fogo do céu. Então aqui Isaías está dizendo, se o Senhor não salvasse ninguém, nós seria como Sodoma e Gomorra. Não tinha descendência. Aí ele prossegue aqui, versículo 30. Que diremos, pois? Uma pergunta. Que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram justiça? Alcançar a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. Então os gentios que não são israelitas, ele está falando aqui,
Que ele vem falando aqui só de israelita, dos judeus. Mas os gentios, que somos nós aqui, que não somos judeus, alcançaram a justiça, mas a justiça que é pela fé. Antes da lei, Paulo diz aqui em Romanos mesmo, que foi imputado justiça a Abraão, porque pela fé, porque ele acreditou. Aí depois veio a lei ali para eles acreditar na lei e eles se salvarem pela lei. Mas depois abriu-se para os gentios, para quem acreditar em Jesus Cristo, isso piamente, verdadeiramente, em espírito e em verdade, se salva. Então aqui está dizendo, né? Que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. Versículo 31. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegaram à lei da justiça. Porque não obedecia a lei também. Quer dizer, a gente está falando de parte, né? Então, o Isaías diz que os remanescentes sempre se salvaram. Tinha as pessoas que sempre obedeceram, irmão. Nunca a terra vai ficar com sem pessoas, sem ninguém que obedeça ao Senhor. Sempre tem os justos na terra. Sempre vai ter. E por isso se mantém a palavra do Senhor. Se mantém a obra de Deus na face da terra. No dia que isso for para se encerrar, Jesus vem e leva a igreja. Então que seja eu, que seja você, que vamos fazer a obra de Deus. Vamos continuar fazendo essa obra, vamos acreditar. Ah, mas eu não concordo com... Ninguém concorda mesmo, não. Você é natural, a inclinação da carne é morte. Mas a inclinação do Espírito é vida e paz. A inclinação da carne é natural, é a visão natural, compreensão, é coisa palpável. Mas a visão espiritual, o entendimento espiritual, ela é sobrenatural. Então, para você ter visão espiritual, você tem que acreditar, não é fazer, simplesmente fazer, mas acreditar numa coisa que as palavras do Senhor, e isso você começa a ver. Você nasce espiritualmente e começa a crescer. Como disse o Senhor a Nicodemos, aquele que não nascer de novo não pode ver. Então tem você enxergar e você ter visão. Que a pessoa, para servir a Deus, não precisa enxergar com esses olhos aqui, ele tem olho. Ele serve a Deus sem ter os olhos. Tá entendendo? Então assim, ele tem a visão espiritual. Porque o Senhor Jesus, a palavra de Deus, ela é luz. Que traz esclarecimento do céu, do reino do céu. Então veja aí que Paulo, ele traz aí esse ensinamento aqui, né? Que quando ele diz aqui, prosseguindo esses versículos, versículo 32, por quê? Porque não foi, ou seja, vou ler o 31 mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Por quê? É uma pergunta.
porque não foi pela fé, mas como que pelas obras da lei. Não foi pela fé, pelas obras da lei. Tropeçaram na pedra de tropeço. Que é essa pedra de tropeço? Jesus. Eles não acreditaram que Jesus era o Cristo, era o Salvador, porque eles viam pelo natural. Eles queriam um homem natural que fosse valente, que fizesse as coisas natural. E ele veio espiritualmente. É espiritualmente, é para salvar a alma. Não é para salvar corpo. Corpo morre. Homem natural está ordenado morrer. Versículo 33. Mas como está escrito, eis que eu ponho, o próprio Deus, em Sião, uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo. E todo aquele que nele, e todo aquele que crê nele, ou nela, na pedra, não será confundido. Então, todo aquele que acreditar no Senhor Jesus não fica confundido. Ele consegue entender o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João 14, 6. Então veja, ele é a palavra que esclarece, que mostra o caminho, que chega até a vida. Quando eu acredito nessas palavras, então eu começo a entender, eu começo a acreditar, a receber a fé. E o justo viverá da fé. Mas ele é o autor e consumador da fé, Jesus. Então é isso aí, que Deus venha abençoar grandemente as nossas vidas e a gente busca essa fé. Abraão teve essa fé. Que às vezes as pessoas ficam falando que é pela lei e tal, mas Abraão não era na lei. Ele acreditou quando o chamado de Deus na sua vida. De maneira que ele andou 100 anos com o Senhor. Foi chamado com 75 e morreu com 175. E ele passou por provas, né? De maneira que é chamado o pai da fé. E teve a promessa, foi imputado justiça a ele. Aquele que te abençoar será abençoado, aquele que te amaldiçoar será amaldiçoado. E de ti eu farei uma grande nação. Eu abençoarei todas as famílias da terra, serão benditas em ti. Então a promessa assim mesmo. E todo aquele que faz o que Abraão disse, veio ali sua descendência, passou pelo que passou no Egito, saiu de lá. Foi escrita uma lei para que eles pudessem andar dentro daquela lei. Quem obedeceu, acreditou, salvou. Que não, perdeu. Aí veio o Cristo, mudou tudo isso aí. É quem acreditar no Cristo. É claro que a lei, toda o Velho Testamento serve de exemplo, aponta. Tudo está escrito para exemplo nosso, diz o apóstolo Paulo. E aponta exatamente para Cristo. Toda a lei, toda ali a obediência de Israel, que era exigido ali pelos profetas e tudo, apontava para Cristo. Veio Cristo, fechou tudo nele. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não tira o pecado de uma família, não, é do mundo. Né? Então todo aquele que olha para essa pedra, que acredita, não fica confundido. Né? Mas quem não acredita, tropeçou nela. Uma pedra de tropeço. É isso aí. Que Deus venha abençoar grandemente. E vamos orar. Santo e maravilhoso Deus, obrigado, Jesus, por estarmos aqui mais uma vez. Meu Deus, com mais um programa. Meu Senhor, aqui na TV, também no rádio. O Senhor venha abençoar grandemente os nossos telespectadores, os nossos ouvintes. Ajuda essas pessoas a compreenderem, meu Senhor, que jamais sobrevivem se não for pela palavra do Senhor.
se não for através dos ensinamentos da palavra, através do poder que há na tua palavra. Ajuda, abençoa, fortalece, cuida. Meu Deus, salva, liberta, cura, renova a vida daquele que tá frio. Meu Deus, aquece-se, meu Senhor. Abençoa em tudo, ajuda em tudo. E em tudo, meu Deus, nós te damos graça, meu Senhor, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe sua vida, no nome de Jesus. Amém.